Escravidão e relações diplomáticas entre o Império do Brasil e o governo de Buenos Aires, entre o período de 1820 e 1860. Relatório de pesquisa referente ao projeto de iniciação científica coordenado pela professora Evelyn Ferreira Cruz. O projeto busca analisar as relações diplomáticas entre o Império do Brasil e o governo de Buenos Aires, no período de 1820 e 1860. Com isso, o período data momentos de tensões entre o Brasil e o governo de Buenos Aires, que possuía grande influência nas províncias da região da antiga América Espanhola e estava em processo de formação do Estado Nacional. Logo, a pesquisa perpassa por esses conflitos e busca compreender como o período conturbado influenciou as relações entre Brasil e Buenos Aires. A leitura de bibliografia de apoio e dos papeles del arquivo do Arquivo General da Nação Argentina foi muito relevante ao longo do processo de transcrição dos documentos e entendimento das fontes primárias que tivemos acesso através do Drive. Esses e outros materiais ajudaram na construção de conhecimento com base na documentação que era principal ao longo dessa iniciação científica. Assim, a documentação analisada mostra a filiação de diversos soldados a esquadrões do Exército, Marinha e batalhões de polícia, sendo eles negros e pardos em grande parte da documentação analisada, e alguns são estrangeiros vindos do Brasil e dos Estados Unidos. Os documentos analisados também revelam a importância do Brasil nas negociações feitas entre Portugal e Argentina, em razão da presença da corte portuguesa no território americano. A metodologia aplicada envolveu a leitura dos textos sobre a história da independência da América Espanhola e principalmente sobre a influência que Buenos Aires exerceu após o fim do período colonial e sobre as relações entre os países que envolviam a região da Prata. Além disso, a transcrição dos documentos entre Brasil e Buenos Aires permite observarmos os roubos de pessoas escravizadas e relações de marinheiros desertores. Esses documentos têm a natureza de manuscritos, puderam ser lidos pelo computador, já que foram fotografados pela professora e orientadora desse projeto de iniciação, Evelyn Ferreira Cruz. A documentação manuscrita referente aos criminosos e desertores fugitivos traz dados interessantes sobre as pessoas que são representadas nelas. O processo de organização das informações apresentadas nessa documentação mostra um padrão de nacionalidade, cor, profissão, estado civil e idade, que geraram resultados interessantes para a pesquisa e novos interesses de investigação. Nessa documentação, uma filiação de soldado em Dom Manuel Pedro Brás, homem negro com uma cicatriz ao lado do nariz de nacionalidade brasileira, mostra a atrativa fuga dos negros escravizados no Brasil para o território argentino, onde os negros adquiriram liberdade que não lhes era permitida no seu país de origem. Além disso, houve reuniões periódicas que contribuíram para que o trabalho da iniciação científica pudesse ser feito e concluído. Todo o material desenvolvido foi enviado por e-mail em um drive compartilhado com a coordenadora do projeto, professora e orientadora Evelyn Ferreira Cruz. Nossa análise revelou que a escravidão não era apenas uma questão interna, mas um ponto central e gerador de tensões nas negociações bilaterais. A documentação, extraída principalmente das pastas Desertores, Criminales e Prófugos e Brasil e Portugal, demonstra a recorrência de temas como roubo de escravizados e extradição de desertores do Exército e da Marinha. Um dos achados mais significativos foi a divergência entre as políticas dos dois países. Enquanto o Império Brasileiro buscava a extradição e reescravização de pessoas fugitivas, o governo argentino manifestava uma posição oposta. Encontramos uma carta de 1854 que ilustra essa tensão de forma contundente, na qual as autoridades argentinas declararam que, abre aspas, a Constituição de nossa Confederação não admite a escravidão em nenhum caso, e quem pisa em solo argentino é considerado livre. Fecha aspas. Essa postura da Argentina, que à época consolidava sua importância política e econômica na região, representava um desafio constante à política escravista do Brasil. As relações diplomáticas, portanto, eram mais do que mera cordialidade, eram marcadas por um conflito profundo em relação à liberdade. Além disso, a pesquisa nos permitiu compreender o envolvimento militar do Brasil no Uruguai e a constante preocupação com a segurança das fronteiras do Sul. Esse projeto proporcionou uma valiosa oportunidade de contato com fontes primárias e com a prática da paleografia, elementos essenciais para a formação acadêmica em história. Em suma, embora haja ainda muito a ser explorado, nossos resultados reforçam a compreensão de que a escravidão foi um elemento geopolítico fundamental, moldando as dinâmicas de poder e as relações internacionais na América do Sul do século XIX.